Mari, gente, que honra, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Pedro, que ele já deve estar quase entrando. Felipe, pronto, o Pedro já está online. Oi, E aí, boa tudo tarde, tudo bem? bom? Como vão as coisas Boa aí? tarde, tudo jóia. Que Tudo ótimo, graças saudade. a Deus. Pois é, quanto tempo, né, que não nos falamos? Quanto, quanto tempo? O Pedro foi meu colega de faculdade. A gente era muito próximo, né, Pedro? A gente fazia vários trabalhos em grupo. Era excelente, Verdade. sempre foi assim, um destaque. Além de ser um amigo maravilhoso, ele sempre foi um mar de competência. E assim, para mim é uma honra estar aqui conversando com você e você participando desse projeto. Lolo, a satisfação é toda minha, saber que dentre as pessoas que estavam lá com a gente na época de faculdade, temos pessoas que acolheram o direito público, tal como você, e agora fazendo maior sucesso aí, tanto na área acadêmica quanto na área prática, isso é realmente motivo de muita satisfação. E agora a gente podendo falar um pouco de um assunto tão complicado no âmbito do direito público, que são as finanças públicas, né? Melhor ainda. Então, aproveitar esse espaço só para te agradecer mesmo pelo convite, é uma satisfação imensa. Eu que agradeço. E a confiança também, porque é um assunto super delicado. A gente vai focar numa lei complementar, que é a 173, que é super nova, é de 27 de maio de 2020, e ela traz alterações importantes, ela traz pontos que devem ser melhor discutidos, e ninguém melhor que o Pedro para ensinar isso para a gente. Bom, a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. E essa lei traz alguns pontos delicados. A gente selecionou, eu selecionei com a ajuda do Pedro, porque eu acho que ele está vivenciando isso no dia a dia, ele sabe quais são os pontos mais delicados, quais são as maiores dúvidas. Então, assim, a gente selecionou 5 perguntas para o Pedro responder para a gente. A primeira é, no que diz respeito às alterações promovidas diretamente na Lei Complementar, na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais as inovações da Lei Complementar 175, quais foram as inovações trazidas pela Lei Complementar 175, 173? Pois é, Lu, a Lei de Responsabilidade Fiscal já foi um marco para as finanças públicas, né? À medida que ela trouxe uma série de institutos, desde o controle de gastos com o pessoal, o controle do endividamento no caso de estados e municípios, regras para renúncia de receitas, regras para geração de despesas. A Lei de Responsabilidade Fiscal não tem a menor dúvida que ela foi um marco para a gestão pública brasileira e, embora várias de suas normas ainda precisam ser regulamentadas, ela continua sendo uma lei que é bastante observada pelos gestores públicos no ponto de vista prático. O que acontece? Dentro das regras existentes na LRF, as regras, na verdade, melhor dizendo, elas são aplicadas em um contexto de normalidade. Ou seja, quando se tem um crescimento constante da economia, quando se tem uma arrecadação tributária ou por meio de transferências normais, essas regras são aplicáveis de forma plena. Só que a própria LRF previu alguns contextos diferenciados para as regras. Então, por exemplo, quando há um baixo crescimento econômico, a gente tem a flexibilização de algumas normas. E também, quando há um contexto de pandemia, como é o presente, a própria LRF previa certas flexibilidades que poderiam ser adotadas pelos gestores. O fato é que quando a LRF foi sancionada, lá no início dos anos 2000, não se tinha ideia da magnitude de que uma situação de calamidade poderia trazer para as finanças públicas. Então, acontecendo essa situação, no plano concreto, que foi agora a pandemia do coronavírus, passou-se a verificar que as regras de flexibilidade da LRF não eram suficientes
para lidar com a situação concreta vivida pela administração pública. Em razão disso, foram editadas duas grandes normas, que é tanto a Lei Complementar 173, que nós vamos tratar agora, como também a Emenda Constitucional número 106 de 2020, que estabelece o orçamento de guerra, que trataram de flexibilizar algumas normas de finanças públicas. Especificamente no caso da Lei Complementar 173, Lu, a gente tem três grandes pilares. Um primeiro pilar seria a suspensão de dívidas com a União. Um segundo seria a reestruturação de operações de crédito, isso é, empréstimos que o ente possui. E, finalmente, um terceiro pilar, que é o auxílio emergencial concedido aos estados e municípios, da ordem de 60 bilhões de reais. Além desses três pilares, nós temos alterações diretas na LRF por meio de flexibilização de algumas normas e restrição de outras condutas dos agentes públicos. E com isso, o gestor tem um novo plano normativo para encarar daí em diante. As regras da LRF que então existia não mais perduram agora, pelo menos temporariamente, muitas regras estão suspensas e outras foram criadas. É isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Quais são essas regras, quais são essas normas? Enfim, é importante que a gente tenha em mente que essa lei ela veio num contexto talvez até anterior à pandemia, em que se intitulava o projeto de lei de Plano Mansueto, em homenagem ao atual secretário do Tesouro Nacional, mas com a pandemia esse projeto foi totalmente modificado no Congresso Nacional para que a gente tivesse, sim, regras próprias para o enfrentamento da pandemia, no seu aspecto fiscal. Excelente, muito obrigada. E eu estou com uma curiosidade. Os estados e os municípios precisam reconhecer a situação de calamidade para eles poderem se valer das medidas trazidas, dessas flexibilizações trazidas pela 173? É interessante essa pergunta, Lu, porque até a Lei Complementar 173, a LRF previa casos de calamidade, e previa requisitos para a calamidade, né? Então, por exemplo, quando havia uma calamidade, não importa se local, regional ou nacional, existiam regras próprias para se conceder essas flexibilizações. No caso da União, bastaria o reconhecimento pelo Congresso Nacional. No caso de estados e municípios, esse reconhecimento se dava pela Assembleia Legislativa. Então, já teria uma dúvida muito comum, que é se o município precisaria submeter o seu decreto de calamidade à Câmara Municipal. Não, pela LRF bastaria ele submeter à Assembleia Legislativa. Muito bem. Até então eram essas regras que vigoravam. Para uma calamidade, por exemplo, ter efeito num município, ele precisaria necessariamente ter esse efeito reconhecido por meio da Assembleia Legislativa. Com a Lei Complementar 173, esse plano foi totalmente alterado. A gente passou a ter, de um lado, uma calamidade chamada de regional ou local, e de outro lado, uma calamidade de origem nacional. Quanto à calamidade regional ou local, a gente está falando de algo que atinge um ponto específico do território com consequências bem focalizadas. É o caso, por exemplo, de Brumadinho. Então, houve um desastre, houve uma situação de calamidade. Agora, as consequências desse desastre vão afetar apenas aquela localidade, no máximo alguns municípios vizinhos. Isso, obviamente, eu estou falando do plano das finanças públicas, não do plano ambiental ou do aspecto social. Agora, se existe um evento de grande monta que pode emplacar o território como um todo, ou grande parcela do território, é possível agora com a 173 que o próprio Congresso Nacional reconheça essa situação e os efeitos sejam espalhados para estados e municípios também. De modo que, na calamidade regional ou local, mantém-se a regra da LRF, e nesse caso nós temos suspensão dos requisitos para despesa de pessoal, suspensão de requisitos para recompor a dívida, suspensão de limitação de empenho, dispensa de limitação de empenho. Isso permanece valendo. Agora, no plano da calamidade de ordem nacional, aí a gente já vai ter outras medidas de flexibilidade. O que muitas pessoas questionam é se nessa calamidade nacional eu precisaria de ter o reconhecimento pelo Congresso e o reconhecimento também pelas assembleias legislativas para que houvesse esse reconhecimento e essa aplicação dessas medidas para estados e municípios. Por mais que isso tenha sido objeto de muitas discussões,
A grande maioria dos doutrinadores, dos pesquisadores das finanças públicas, tem entendido que é suficiente o reconhecimento pelo Congresso Nacional para que haja a aplicação dessas restrições e flexibilidades. Ou seja, o município não precisa mais mandar um decreto para a Assembleia reconhecendo a calamidade do coronavírus, já que pela própria Lei Complementar 173, mais o Decreto Legislativo 6 de 2020, que reconheceu a situação de calamidade, as medidas já são aplicáveis de imediato. Não precisa, então, do procedimento que existia na LRF antigamente e que permanece existindo para a calamidade de âmbito nacional que a gente está vivendo. É suficiente a 173 para todas essas medidas serem aplicadas na prática. Ótimo. E a gente está falando sobre as flexibilizações. Quais que você acha que merecem um maior destaque? É muito interessante quando a gente trata das medidas de flexibilidade. Em outro evento que eu tive a oportunidade de falar, no Encontro Técnico do Tribunal de Contas, uma pergunta até que me surgiu quanto a isso é se essas medidas de flexibilidade não incentivariam a irresponsabilidade fiscal, ou ao mau gasto público, ou ao próprio gestor utilizar essas medidas de má-fé. Olha, a gente não pode presumir a má-fé, ela existe na prática, mas a gente não precisa presumi-la para, enfim, sabermos das consequências dela no mundo concreto. As medidas de flexibilidade, elas têm um propósito muito específico: auxiliar nas causas e consequências da calamidade. Ou seja, o município que é afetado, tanto no aspecto sanitário, o município que precisa, então, realizar despesas para auxiliar no combate ao coronavírus. Por exemplo, aquisição de equipamentos médicos, aquisição de álcool gel, aquisição de luvas, enfim, máscaras, que são bens e serviços diretamente voltados para o combate à pandemia, ele vai ter medidas de flexibilização. Da mesma forma, a gente tem que saber também lidar com as consequências do estado de calamidade. Ou seja, você não está lidando apenas com as causas, você não está lidando apenas com o aspecto sanitário, mas você também tem outras consequências que a calamidade trouxe. Então, prestadores de serviço da administração, ou então pessoas que passaram a depender de um auxílio assistencial da administração pública. Essa despesa não é para o enfrentamento ao coronavírus, mas sim para o enfrentamento das consequências que o coronavírus, ou que a pandemia, a situação de calamidade, trouxe para as finanças públicas. Então, quanto às medidas de flexibilização, esse ponto nós temos que deixar claro. Primeiro, elas devem ser voltadas para o combate às causas e consequências da calamidade. E segundo, elas prevalecem apenas durante o período da calamidade. Mas, bom, voltando então para as medidas propriamente ditas, as medidas em espécie. Quais que chamam a atenção? Então, a lei não vai especificar a duração da medida. Ela apenas afirma que é enquanto durar a calamidade. Isso. E aí, ela fazendo isso, ela acaba remetendo ao Decreto Legislativo 6 de 2020, aprovado pelo Congresso Nacional, que previu a duração, pelo menos até o momento, até 31 de dezembro desse ano. Então, teoricamente, o quadro que nós temos hoje é que as regras de flexibilização, as medidas de flexibilização, elas vão valer, vão prevalecer até 31 de dezembro desse ano. Agora, cuidado, eu estou falando das medidas de flexibilização. Para restrição, nós temos outro prazo. Mas antes de cair para as restrições, vamos tentar entender quais são essas medidas de flexibilização, ou quais as principais. A primeira diz respeito à desnecessidade de observar requisitos para recebimento de transferências voluntárias. Eu estou falando aqui de convênios, por exemplo. Alguns municípios, alguns estados podem estar o que a gente chama de bloqueados no CIAF ou bloqueados no CALC. Tem alguma restrição, por exemplo, que fazem eles estarem impedidos de receber ou de celebrar convênios, por exemplo. Nesse caso, a Lei Complementar 173 flexibiliza todos os requisitos e ela acaba por desconsiderar eventuais impedimentos que o Estado ou o município tenham para receber transferências voluntárias, facilitando, assim, um movimento interfederativo de recebimento e transferência de recursos. Bom, uma outra medida de flexibilização que nós temos diz respeito à flexibilização de critérios para operação de crédito. Empréstimo, por exemplo, é possível, então, flexibilizar limites, flexibilizar condições para que o ente consiga obter receita
nesse momento em que é necessário aumentar a despesa pública? Bom, eu só posso aumentar a minha despesa se eu tiver, consequentemente, uma receita para bancar. Se eu não consigo aumentar os meus tributos, uma alternativa que sobra para estados e municípios, já que eles não podem emitir moeda, é justamente realizar empréstimos. Agora, 3 outras medidas muito interessantes que valem a pena ser destacadas é, primeiro, a flexibilização do temido artigo 42 da LRF, que previa que nos últimos 2 quadrimestres do mandato do chefe de poder, ele não pode contrair obrigação de despesa que exceda o valor da sua disponibilidade de caixa. Traduzindo isso para o plano prático, o que significa? Nos últimos 8 meses do mandato do gestor, ele só pode contrair uma nova despesa se ele tiver dinheiro em espécie em caixa para que ele consiga arcar com essa despesa. Agora, essa regra, então, foi flexibilizada, mas, de novo, sempre tomando como base despesas que são necessárias para o enfrentamento da pandemia. Então, vamos supor, o município quer construir uma rodoviária. Bom, isso não é uma despesa que afeta, a princípio, para as causas e consequências do coronavírus, de modo que ele não poderia utilizar dessa flexibilização para isso. Uma outra medida de flexibilidade, regras para renúncia de receitas. Também essas regras foram totalmente flexibilizadas. Outro aspecto também, regras para geração de despesas obrigatórias de caráter continuado. São aquelas despesas correntes com duração de mais de 2 anos. Se voltadas para o combate à pandemia, também estão flexibilizadas. Enfim, várias regras basilares da LRF estão flexibilizadas nesse contexto. Uhum. E você mencionou a diferença das normas de restrição. Eu queria entender um pouquinho essas restrições e a duração dessas normas. A duração, o que a lei 173 trouxe para a gente nesse ponto? É interessante também esse ponto, Lu, pelo seguinte: se de um lado as medidas de flexibilização elas duram até o término do estado de calamidade, que hoje está marcado para 31 de dezembro de 2020, as medidas de restrição, por sua vez, elas vão terminar, pelo que consta na Lei Complementar 173, apenas em 31 de dezembro de 2021. Então, durante 2020, nós temos medidas de flexibilidade e temos medidas de restrição, uma compensando a outra. Já em 2021, as medidas de flexibilidade não mais existirão e as medidas de restrição, essas sim, passarão a valer de forma plena. Então, pegar um exemplo. A gente tem um caso concreto de medida de restrição, por exemplo, que diz respeito à contagem de tempo do servidor público para fins de anuênio, para fins de quinquênio, de licenças-prêmio. Essa contagem de tempo está suspensa até 31 de dezembro de 2021. Na prática, como que isso aconteceria? Vamos supor que que no dia em que a Lei Complementar 173 entrou em vigor, faltavam 5 dias para um servidor completar o seu prazo de 5 anos e ele adquirir quinquênio, por exemplo. Quinquênio normalmente aumenta, é um percentual que aumenta os vencimentos do servidor público. É um dos benefícios previstos em algumas carreiras. Muito bem. Acontecendo, então, a entrada em vigor da 173, esses 5 dias que faltavam para o servidor, na verdade, eles só vão ser contados a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Esse período, então, não vale para o desenvolvimento na carreira para fim de quinquênio, anuênio, licenças-prêmio e outros benefícios congêneres. Agora, um ponto que sempre fica de dúvida, por exemplo, será que os servidores eles também terão esse período suspenso para fins de estágio probatório de 3 anos? Não, a lei não fala isso. Porque a gênese da lei aqui é no aumento da despesa com o pessoal. Então, o servidor que está em estágio probatório, ele já é uma despesa para a administração pública do ponto de vista estritamente financeiro. Então, o fato dele se tornar estável ou não interfere por si só no aumento da despesa com o pessoal da administração. Então, para fins de estágio probatório, não há essa suspensão. Da mesma forma, para fins de aposentadoria, não há também qualquer problema de contagem de tempo. É simplesmente para fins de concessão de benefícios
no âmbito do desenvolvimento de carreira, benefícios que tomam como base estritamente o tempo de serviço. Uhum. Você falou bastante sobre servidores, aposentadoria, o estágio probatório, e eu sei que a lei também fala sobre concursos públicos. Você pode esclarecer esse ponto? Como vão ser as nomeações? Como ficam os concursos municipais, os estaduais? Interessante. A lei ela tem algumas disposições quanto a concursos públicos e nomeação de servidores. Primeiro ponto, como regra geral, a lei proíbe a realização de novos concursos até 31 de dezembro de 2021. Essa é a regra geral. Agora, como exceção, nós temos que é possível realizar concursos e nomear servidores, desde que, esse é um ponto importante, desde que seja para suprir eventuais vacâncias. Ou seja, o que eu não posso fazer é criar novos cargos e nomear pessoas para esses novos cargos. Agora, para suprir vacâncias já existentes, é possível sim realizar concursos e nomear servidores. Então, quando se fala que todos os concursos estão suspensos ou que não é possível nomear nesse período de restrições, bem, tem que olhar isso com um certo temperamento, uma vez que para suprir vacâncias existentes não há nenhuma vedação. Um outro ponto diz respeito aos concursos federais. Quanto aos concursos federais, a própria lei suspendeu o seu prazo de validade. A gente sabe que a Constituição prevê um prazo de validade dos concursos públicos de até 2 anos, prorrogados por igual período. O que a Lei Complementar 173 fez foi suspender a contagem desse período. Há vários questionamentos quanto a isso, já que estamos tratando de uma norma constitucional frente a uma norma legal, ainda que por meio de uma lei complementar, mas o fato é que o que está vigendo atualmente é essa suspensão do prazo de validade dos concursos públicos federais. Agora, se pergunta muito em relação à validade dos concursos públicos estaduais e municipais. Bom, no projeto da Lei Complementar 173 havia também a previsão de suspensão dos concursos públicos estaduais e municipais, da validade desses concursos. No entanto, essa parte da Lei Complementar 173, essa parte do projeto foi vetada e hoje os estados e municípios não estão contemplados nessa suspensão. E uma dúvida que surge nesse contexto é se os estados e municípios poderão aprovar uma lei também para prorrogar a validade dos seus concursos públicos. Eu particularmente vejo isso com um pouco de receio, já que nós estamos tratando de uma validade que tem previsão constitucional e de uma suspensão que tem origem na legislação infraconstitucional. Ou seja, a utilização do instrumento legal pelos estados e municípios para prorrogar a validade de concursos públicos, suspendendo, por exemplo, a validade, pode dar margem a uma série de possíveis infrações. Claro que a gente não pode basear a interpretação da norma no contexto ou na hipótese de irregularidades, mas a gente não pode também fechar os olhos para isso. Então, se eventual gestor tiver, por exemplo, um parente seu prestes a ser nomeado no concurso público, mas o prazo não vai ser suficiente porque não tem vagas. Bom, ele pode, então, suspender a validade daquele concurso por meio de lei, espera vagar e ele vai e nomeia seu parente. Então, tem que ter muita cautela na interpretação desse dispositivo, para ver se o município poderia ou não prorrogar validade por meio de lei local. A princípio, eu tenho entendimento de que não é possível fazer essa prorrogação por lei local, mas, enfim, essa é uma matéria que os tribunais de contas, que o Poder Judiciário certamente vai enfrentar daqui em diante. Sim, e eu fiquei curiosa a respeito dos servidores temporários. Quais são as regras para esses servidores? No que diz respeito a servidores temporários, a legislação, a Lei Complementar 173, afastou os servidores temporários das regras de restrição. Então, não faria sentido, num contexto de calamidade e num contexto em que você precisa de servidores para combater os efeitos da pandemia, você impedir gestores públicos de nomear pessoas propriamente para a execução de medidas de combate ao coronavírus, medidas de combate à pandemia. Então, os servidores temporários estão abarcados na exceção das contratações,
desde que eles tenham as suas atividades direcionadas para o enfrentamento, de novo, das causas e consequências da pandemia. Eu não posso, então, nomear um servidor temporário ou contratar um servidor temporário para uma medida ou para uma ação que não esteja direta ou indiretamente atrelada ao combate ao coronavírus. Isso não é possível com a Lei Complementar 173. Ótimo. A gente recebeu uma pergunta aqui, posso fazer? Porque senão ela vai Claro. sumir. Ela é uma pergunta importantíssima, que é em relação às alterações da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente do artigo 65. Você pode falar um pouquinho para a gente? Que aí eu vou falar mais uma questão e a gente já fecha. É muita pergunta, são muitas dúvidas, né? Mas a gente pode marcar outra, tem outra oportunidade também. Realmente, assim, essa lei, ela trouxe talvez mais dúvidas do que explicações para a gente nesse contexto de pandemia. Exato. Bom, quanto às alterações do 65, a gente permanece tendo as regras normais que já estavam na LRF, ou seja, no caso de calamidade regional local, inclusive agora com a calamidade nacional, nós temos suspensão dos requisitos para retorno ao limite máximo de despesa com pessoal, de retorno ao limite máximo das despesas com pagamento de dívida, de limitação de empenho e de cumprimento de metas bimestrais de arrecadação. Um outro ponto, essas regras permanecem valendo inclusive para a atual pandemia e não precisam de ser reforçadas, no meu entender, por um decreto de calamidade municipal. Um outro ponto foi a inserção do parágrafo 1º no artigo 65, inserindo novas medidas de flexibilização. Como eu já tratei aqui, medidas relacionadas a operações de crédito, aos restos a pagar no final de mandato, também a criação de despesas, criação de despesa obrigatória de caráter continuado, renúncia de receitas, contratação entre entes, que era outra regra que a LRF proibia e agora, durante os efeitos da calamidade, é possível essa contratação direta entre entes federados. Enfim, as vedações e as equiparações de operações de crédito, também essas medidas foram flexibilizadas pelo novo parágrafo 1º do artigo 65. Enfim, o 65 ele mantém a sua origem, tal como ele foi aprovado lá nos anos 2000, mas você tem novas medidas previstas agora no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Ah, excelente. E para fechar o nosso bate-papo, eu queria saber, em relação à calamidade nacional, existem regras gerais que os gestores devem seguir? A lei trata esse ponto? É interessante quanto a esse ponto, Lu, pelo seguinte, algumas medidas, elas não foram flexibilizadas e sequer poderiam ser flexibilizadas durante a pandemia. Então, por exemplo, uma regra geral que permanece aplicável mesmo em contexto de pandemia, o cumprimento dos mínimos constitucionais em saúde e educação. A gente sabe que no caso dos municípios, eles têm que destinar 25% da arrecadação de impostos e transferências obrigatórias para a educação e 15% para a saúde. Bom, esses mínimos, por terem natureza constitucional, não foram flexibilizados pela pandemia. Ou seja, essas regras permanecem valendo, mesmo no contexto de calamidade. Da mesma forma, princípios básicos de gestão fiscal, como, por exemplo, responsabilidade com o gasto público, planejamento, transparência, são princípios fundamentais de serem observados durante a pandemia. Uma vez que, por mais que você tenha medidas de flexibilização, você tem que ter órgãos de controle que consigam fiscalizar a aplicação desses recursos. Flexibilização não quer dizer irresponsabilidade fiscal. Se quer dizer adotar medidas para você combater efeitos de uma situação concreta. E você só combate esses efeitos se você conhece a situação concreta do ente que você está fiscalizando. Então, regras de transparência necessariamente precisam prevalecer, tal como regras, princípios básicos de responsabilidade na gestão pública, de planejamento do gasto, o gestor não pode realizar os gastos tal como ele bem entender, ele tem que motivar os seus atos, ele tem que reunir especialistas, técnicos para discutir de que forma esses gastos serão realizados. Uhum. Pedro, excelente. A gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando sobre esse tema.
Para mim foi uma honra e eu achei extremamente esclarecedora a sua exposição. Me tirou várias dúvidas e eu quero agradecer imensamente você ter topado participar dessa live comigo. E a gente está vendo aí pelos comentários que o pessoal também achou super esclarecedor. Muitos pontos, assim, e você falou de uma forma muito clara, para quem não é advogado também entender, né? Porque, igual a gente estava comentando, lá no MBA, é um MBA multidisciplinar. Lá a gente tem engenheiros, advogados, administradores. Então, assim, a linguagem clara é sempre muito bem-vinda e você foi, assim, impecável. Parabéns. Muito obrigado, Lu. Realmente é um tema extremamente complexo, é um tema que a gente não vê na faculdade. Algumas faculdades possuem cadeiras de direito financeiro, mas mesmo as que possuem, você não desce nesse grau de profundidade. Então é muito importante a população saber como o seu dinheiro, o seu árduo dinheiro, né, arrecadado por meio de impostos, é utilizado, né? Então, eu só tenho realmente a agradecer pela oportunidade, a você. É sempre muito bom te rever e a gente conversar sobre temas tão importantes assim. Muito obrigado a você, a todos que nos assistiram. Enfim, eu estou à disposição no Instagram, no Tribunal de Contas, para responder quaisquer outras perguntas. E vamos ver, às vezes a gente marca até uma outra mais adiante. Vamos, vamos, ótimo. Porque sempre esse tema traz muita dúvida. E normalmente traz mais dúvidas que esclarecimento, né, Pedro? Você falou essa frase, Com eu achei certeza. sensacional. E, bom, eu queria te convidar para fazer uma live futuramente sobre temas gerais, porque a gente recebeu várias perguntas aqui e também eu recebi perguntas aqui no meu privado. Então, eu vou te enviar Uhum. as perguntas, que muitas delas não são exclusivamente da Lei Complementar 173, são perguntas mais genéricas. Aí a gente pode juntar e eu vou te pedir para você voltar para falar mais um pouquinho sobre isso. Sem problema, estou à disposição, Lu, o que precisar. Então, muito obrigada, boa semana para você, um beijo gigante. Beijão para você, um abraço, tchau, tchau. Tchau.